Bom dia a todos. Eu acho que, por uma questão de idade, eu posso começar a falar, né? Porque eu sou bem mais velho do que ele. Não é verdade, hein? Não, é. Eu acho que todos nós hoje vamos ser brindados por uma experiência de uma pessoa que, lá atrás, aos 16 anos, começou a empreender. Eu queria que vocês soubessem o seguinte: eu estou conhecendo pessoalmente o Dr. Nelson Tanuri hoje. Eu só sabia dele lendo, ouvindo sobre ele, a filha dele também, que é extremamente conhecida na área de saúde, e o ex-ministro Mandetta, que quando fala dele faz discurso. Ele não conta, ele faz discurso. Então o Mandetta sempre me deu a melhor impressão, e eu estou tendo a liberdade de conversar contigo hoje e te fazer pergunta inicial. Você começou muito cedo no empreendedorismo. E, desde então, você vem trabalhando no empreendedorismo, lutando, conseguindo, e vendo empresas com dificuldade e apostando naquele problema para resolvê-lo. Eu queria que você nos contasse um pouquinho de como é que foi essa luta sua de, desde cedo, começar como empreendedor e buscar exatamente esses nichos que, muitas vezes, as pessoas declinam. Bem, bom dia a todos. Acho que vocês me conhecem pelo menos de nome. E muito obrigado por esse momento de bater um papo com vocês, bastante descontraído, sem agenda. Mas tentando responder o que o Dr. Jorge perguntou, eu sou filho de uma família de classe média para baixa, e eu estudei em escola pública. Onde é que eu quero chegar? E na Universidade Federal, na Universidade Pública, quando você entra, pelo menos na minha época, nos anos 70, fundamentalmente você tinha uma carreira ali que era uma carreira de funcionário público. Ali, inclusive, era administração pública. E isso não me seduzia muito o administrar, o gerenciar, o dirigir, mas não nada público. Então, eu não tinha outra opção a não ser tentar fazer algo meu próprio. Porque não é muito uma questão de motivação, era muito uma questão de falta de alternativa. E como eu não tinha o principal ingrediente para você empreender, que é dinheiro, eu não tinha dinheiro nenhum, então eu precisava encontrar alguma coisa em que dinheiro não fosse o principal, mas sim, digamos, a sua capacidade de trabalhar, a sua capacidade de pensar em soluções para problemas, em você acreditar em você e fazer com que os outros acreditem no que nós estamos juntos. Então foi muito uma questão de única alternativa. Ou eu vou, com todo respeito, ou eu vou ser funcionário público na Bahia, onde tinha muito poucas perspectivas, ou você ia fazer algo seu. Como eu não tinha dinheiro, porque se tivesse dinheiro era muito mais fácil, sabe? Aí era só comprar ações da Apple, da Microsoft, aí é mole. Mas sem dinheiro você tem que encontrar algo que você produza um plano de trabalho, que você se dedique, que você encontre soluções para problemas aparentemente complexos, mas que, se você se dedicar a encontrar solução para os problemas, você encontra. Coragem, que é outra coisa muito importante, e, só para concluir, determinação. Eu acho que a solução desse problema é essa, e eu vou atrás de implantar a solução. Isso é uma coisa muito de determinação, acho que eu tive bastante na minha vida. Eu fiz muitos negócios na minha vida, eu estou com 72 anos, então tenho 50 anos ou mais de negócios. Acho que metade eu fracassei, metade ou menos da metade eu tive sucesso.
bom que o sucesso foi nos negócios grandes e o fracasso foi no pequeno, mas está tudo bem. Isso é uma coisa importante também, que é um tipo de um conselho, né? Você caiu, levante. Você está indo, caiu, levante. Mas se você tiver fé, se você tiver essa coisa do acreditar em você e acreditar nos outros e fazer com que os outros acreditem em você, isso é um ingrediente espetacular para você ter o sucesso. No mais, é a vida no Brasil, com as dificuldades que esse país nos apresenta diariamente, né? País muito difícil. O Brasil é um país muito difícil. Acho que eu respondi, né? Eu acho que sim, mas você disse agora no final uma coisa fundamental. O Brasil não é para amadores. É um país difícil para empreendedor. Mas, vendo que você começou muito cedo, aos 16 anos, com empreendedorismo, e até hoje empreendendo, como é que foram os primeiros passos que não fizeram você desistir? Essa determinação. Olha, como eu lhe disse, eu estudava administração, eu não queria ir para o setor público, eu fiz negócios muito pequenos, tipo construir uma casa para vender, um exemplo, ou criar suíno, outro exemplo. Então, tudo muito pequeno. E depois eu fui tendo alguns sucessos. Depois eu me mudei também muito cedo para o Rio. No Rio é um mercado muito maior, com muito mais áreas. Outra coisa muito importante na vida é ter sorte. Essa coisa, eu vejo as pessoas que não são humildes se vangloriarem das suas competências, mas sorte é fundamental. O cara que tem sorte, ele vai se dar bem. O cara que dá tudo errado, porque ele não tem sorte, a chance é nenhuma. E só para concluir a questão da sorte, a sorte está muito ligada numa coisa que eu percebo muito, que é as pessoas terem pensamento positivo. O cara que pensa positivamente, que vai dar certo, a sorte está ali do lado dele. O cara negativo, que está sempre olhando as coisas ruins, ele não vai ter sorte. Então, por mais que seja metafísico, sorte não é algo palpável, a sorte sim existe, e o cara que tem sorte, e eu tive muita sorte na vida. Então, estou divagando muito. Mas é que o Mandetta disse para eu ficar batendo papo, então cadê ele? Está ali, tá bom. Mas vamos continuar. Não, mas isso é muito bom. Eu tenho, graças a Deus, sorte. E tenho, graças a Deus, determinação. E você disse as duas coisas que eu acho que me levaram a conquistar algumas coisas também. Eu vou contar um caso aqui que não tem muito a ver, porque nós temos uma diferença fundamental. Esse senhor aqui, ele trabalha desde cedo, nunca teve carteira assinada, sempre foi empreendedor. Sempre, desde o início da vida dele, ele foi empreendendo. Eu, do lado de cá, eu comecei com 14 anos como entregador de uma drogaria e tenho carteira de trabalho esse período todo. Nos 70 anos, eu tenho uma carteirinha de trabalho quando eu comecei em 1954, lá no meu escritório, como entregador da drogaria Americana em Juiz de Fora. E quis a sorte que eu entrasse para a indústria farmacêutica logo depois, quando eu fiz 18 anos, e fui ser propagandista. Aí me formei aqui no Rio, em 1966, na Faculdade Nacional de Direito. Me formei aqui e, em seguida, eu recebi um convite da Pfizer para ir para o departamento jurídico da Pfizer em São Paulo. E eu fui para o departamento jurídico da Pfizer em São Paulo, com carteira assinada. Chego no departamento jurídico da Pfizer, resolvi um problema para a empresa e o presidente me disse: George, você é mais melhor de bom no marketing do que no advogado. Você não quer ir para o marketing? Eu falei: eu estou feliz, eu acabei de sair do marketing, vim ser advogado, tudo que eu queria. Eu falei: não, você é mais melhor de bom
lá no marketing. Você lá vai crescer no marketing, vai ter progresso. Aí foi a primeira sorte, porque ele me tirou da minha carreira inicial e eu fui ser gerente de produtos. Conheci o Jorge Tanuri, na ocasião que eu te falei, e fui ser gerente de produtos. Fui logo 2 anos depois transferido para os Estados Unidos para ser coordenador de novos produtos na América Latina. E aí fui trabalhar em Nova York, eu trabalhava em Coral Gables, Nova York, e depois fui ser presidente da companhia na Venezuela. E isso tem muitos anos, e tive a sorte então de esse senhor ter aparecido na minha vida e determinar, sugerir que eu mudasse de rota. Aí eu fiquei lá na Venezuela, quando a Venezuela era um paraíso, voltei para o Brasil mais tarde e tive a primeira ideia de, cara, por que eu não faço meu próprio laboratório? Aí eu resolvi empreender. Eu saí da Pfizer e fui empreender num município de Areal, num laboratório que na época chamava Darro. Eu era sócio do Darro. Eu achava que eu era sócio, eu só tinha 2%. Tanto com 2% não manda nada. Mas eu fiz o Darro crescer, foi um período maravilhoso, a gente conseguiu vender a empresa, eu vendi um laboratório que eu fiz de oftalmologia, que chamava Chibré, e eu fiz isso com a família própria Chibré que me comprou o laboratório. Aí eu voltei para trabalhar para empresa estrangeira. Aí vem um tema de determinação. Quando eu fui trabalhar na Glaxo, a Glaxo era uma grande companhia, e eu fui ser presidente da Glaxo no Brasil. Comecei como presidente da Glaxo no Brasil, tocando a empresa, e a gente tinha uma fábrica num bairro chamado Jacaré. Era uma fábrica ótima, tudo muito bom, mas eu tinha feito um trabalho de marketing para a Glaxo que a gente catapultou no mercado, a gente cresceu demais e a fábrica não dava vazão. E eu precisava fazer uma nova fábrica. E a gente estava ganhando mercado, crescendo, e distribuindo muita amostra para os médicos, influenciando. Era um produto chamado Antac, que era ranitidina. O líder do mercado era o Tagamet. Nós passamos o Tagamet em 1 ano e disparamos no mercado. E a Glaxo lançamos o Zofran, lançamos antibióticos e passamos a ganhar muito dinheiro no Brasil. Paguei as dívidas da companhia e insisti em fazer uma fábrica no Brasil. E durante a primeira apresentação do pedido de fazer a fábrica no Brasil, ela foi reprovada no board da Glaxo. Né? Brasil, no one wants to invest in Brazil. Why Brazil? Não quiseram botar o dinheiro aqui. Aí, fiquei meio magoado, falei, cara, estou muito ruim nisso. Passou 1 ano, apresentei o projeto novamente, recusado. Um dia, aí vem a sorte. Vem o chairman da companhia, chamado Sr. Paul Girolamo Brasil. E eu mostrei a ele o problema que eu estava tendo naquela fábrica. Ela não aguentava produzir. E ele andou lá no Jacaré comigo, viu as instalações, entendeu. E eu falei com ele, 2 vezes eu apresentei o projeto e 2 vezes ele foi reprovado. Ok, it's your problem, George. Okay. Tudo bem. Nesse dia, terminou o dia, eu viajei com ele no avião dele para Buenos Aires, e o presidente da companhia de Buenos Aires nos levou para um restaurante. E bebemos todas, comemos e bebemos, e ele bebeu, ele estava feliz da vida, e eu fui levá-lo ao hotel. No meio do caminho eu falei, Sr. Paul, por 2 vezes eu já apresentei o projeto assim, contei a história para ele. Ele, chegando no hotel, falou, Jorge, você não é membro do clube. You are not member of the club. Eu falei, está bêbado. Não entendeu nada, está membro do club. Passam-se os anos, eu continuo trabalhando no projeto, muito chateado. Só que tem que também, por sorte, eu fui sendo promovido. Eu comecei como presidente do Brasil, passei para Cone Sul, depois eu peguei a América Latina e depois eu peguei as Américas, menos aqueles 2 pequenininhos lá em cima, Estados Unidos e Canadá. Aí, quando eu estava nessa posição, eu fui eleito para o board da Glaxo na Inglaterra. Eu fui o primeiro não anglo-saxão a participar do board da Inglaterra. Era muito legal. Por que era muito legal? O Annual Report, eu saía na foto do Annual Report e era muito bacana, porque todo mundo era louro e eu, dessa cor que vocês estão vendo aqui, eu saí em 3D. Era mole reconhecer o Jorge Raimundo, que eu saía assim. E o chairman
disse um dia para mim que ele gostava muito do trabalho que eu estava fazendo e que ele queria me colocar como Minority Representative. Eu podia ir para a Índia, podia ir para o Paquistão, qualquer país desse fazer apresentações. Aí eu consegui convencer o board de botar o item da Fábrica do Brasil novamente, pela terceira vez. Levei todos os diretores da Fábrica do Brasil, toda a equipe minha, estudamos pra caramba e fomos para a apresentação no board. Eu entrei, toda a diretoria ficou numa sala com o material todo, e eu, só para contar um pouquinho de história também, na minha primeira reunião do board, na noite anterior eu telefonei para um cara chamado Bob Ingram, falei, Bob, vamos jantar? Falei, no, George, eu tenho que ler aqui os documentos. Aí liguei para um outro, ninguém quis jantar comigo. Falei, pô, minha primeira reunião do board, ninguém quer jantar comigo? Jantei, bebi vinho. No outro dia fui para a reunião do board. Um monte de papel que mandaram para o hotel, entro na reunião. Eu me senti o maior idiota do mundo. Eu não li nada, eu não sabia nada, as perguntas eram feitas, eu não sabia responder. Falei, caramba, por que eu não estudei isso? Eu fiquei muito chateado comigo mesmo por ter tido ter sido eleito para o board. Nós éramos 15 pessoas, todos lourinhos, e eu não estudei absolutamente nada. Passado 1 ano e meio, eu levo esse projeto que eu contei para vocês para ser para o board. Quando foi lá, item 1, item 2, item 3, quando chegou no item 7, o Sr. Paul Girolamo bateu, item number 7, new site in Brazil. There is anyone against George? Approved. Cara, eu falei, o que houve? Ele ficou doido, nem deixou eu falar, a minha equipe toda lá fora esperando. Assustadíssimo, na hora do almoço eu fui almoçar. Fui almoçar com outro diretor de pesquisa. Sentamos no restaurante, o Sr. Paul passou, bateu nas minhas costas e falou, George, welcome to the club. Aí eu lembrei que na Argentina ele não estava bêbado. Ele estava falando para mim, você não faz parte do clube. E aí, quando você está no board, as pessoas acreditam em você. Você é um par. Então, não é aquela luta que você tem que ter na empresa, que a sua palavra tem mais validade. Então, eu aprendi ali que ser empreendedor não é só você saber fazer tudo, tem que ser persistente. Tem que ter coragem, tem que ter determinação e tem que ter a regra número 1, saber o que você está falando, se preparar. Mesmo que eles falem, item number 7, there is anyone against George, no approved. Mas tu tem que saber, porque se tu fosse perguntado, eu estaria totalmente convicto do que eu ia fazer. Então, tem que ter sorte, tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que saber o que você está fazendo e tem que ser isso, tem que acreditar como ele. E nós temos uma diferença básica, né? Ele começou de um jeito, eu comecei como empregado e continuo. E hoje eu sou empregado do meu filho. Eu trabalho no escritório de advocacia e meu filho, como eu, sou fundador do escritório, mas ele manda em mim. Ele manda em mim. E eu aceito a regra do jogo. Trabalho com ele com muito prazer, ele é danado em M&A. Então eu vejo essa outra fase, quando eu aposentei, veio e nasceu o espírito empreendedorismo de abrir um escritório de advocacia. Nós éramos 8 no início da abertura do escritório, já tínhamos 2 M&A fazendo naquela ocasião, porque eles trabalhavam no escritório, e hoje nós somos 70. Somos 70 advogados, eu tenho uma área de Life Science com a Aline Coelho, que é uma das mais brilhantes advogadas da área de saúde. Tenho esse trabalho que eu faço na Life Science, meu filho faz M&A, e o escritório é um escritório moderno que trabalha em Rio, São Paulo e Brasília. Então, o que é o empreendedorismo e a advocacia? É entender a necessidade do cliente e tentar resolver o problema dele como se fosse seu. E aí é que entra essa diferença. Mas, eu já voltando para a pergunta, eu acho que essa sua história e trajetória é muito brilhante, mas eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é o seguinte, você faz empreendimento, você tem empresas que estavam em dificuldade, que você entrou na área de energia, em várias áreas. O que lhe motivou a entrar na área de saúde?
que é uma área... Eu sei que a sua filha é brilhante na área de saúde, ela tem conhecimento, é formada, dirige uma empresa, mas o que lhe motivou a entrar na área de saúde também? Olha, o que eu acho que... Você pode ser empresário de várias áreas, né? Eu estou envolvido em petróleo, em energia elétrica, em real estate, um monte de coisas, mas tem duas áreas realmente que enobrecem o ser humano. A primeira área que enobrece o ser humano é o ensino. O professor, infelizmente no Brasil não é prestigiado, provavelmente é a maior e mais nobre profissão que o ser humano pode abraçar. E a segunda profissão é a saúde, o médico. O resto, com todo respeito, advogado, administrador, isso tem valor, mas pouco. Duas profissões e duas áreas são substantivas na civilização. Primeiro, o ensino, e quem ensina é o professor. E a área de saúde, que quem lidera é o médico. Dito isso, a Isabela me incentivou a entrar nessa área. Eu comecei a estudar um pouco essa área e, por mais que a área de medicina seja nobre, como eu estou dizendo, a área de saúde, é a área de maior desperdício que existe sobre em todas as áreas de atividades econômicas, onde se mais desperdiça é na área de saúde. O desperdício da área de saúde nos Estados Unidos é maior do que muitos PIBs no mundo. Eu estou falando só o desperdício, não estou falando as verbas de saúde, não. O desperdício que se joga fora é maior do que muitos PIBs no mundo. Então, dito isso, eu acho que se eu puder contribuir, levando uma cultura de eficiência, uma cultura de lógica econômica, sem em nenhum momento querer substituir a qualidade e a eficiência na saúde, eu acho que é uma contribuição. Essa área de saúde, como área de ensino, é uma área que quem entra precisa ter um propósito. Não é entrar nesse negócio para flipar, comprei por 5 e vender por 15. Tem muitos outros negócios melhores para fazer isso. Então, a área de saúde é uma área que você precisa ter, de novo, um propósito e perceber que a área de saúde é algo que é algo nobre. E só para concluir, eu percebo que, como a área de saúde, inclusive, hoje ela é mal percebida. Hoje está se falando muito de ESG, né? Mas o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, é algo que está muito, muito ligado com saúde. Nós precisamos preservar o meio ambiente para preservar o planeta e, queiramos ou não, nós somos o principal animal do planeta. Não vamos nós nos querer ficar discutindo isso. Então, a área de saúde é muito, muito importante, tão importante quanto preservar o planeta. E eu acho que a contribuição que eu posso dar é tentar, com a minha experiência, crescer, fazer uma empresa linda. Nós estamos crescendo, nós vamos entrar em outras áreas, se Deus quiser, mas, de qualquer maneira, é uma empresa que tem propósito, é uma empresa que tem um objetivo e é uma empresa que as pessoas que dirigem, vocês que dirigem a empresa, têm que saber que aquela empresa é uma contribuição muito grande para nós, para o momento do mundo. Por mais que você seja micro, é uma contribuição. Então, de novo, não sei se eu respondi, mas senão eu posso tentar ser bem objetivo também. Eu acho que respondeu e eu concordo plenamente. Como eu venho da indústria farmacêutica a vida inteira,
As pessoas muitas vezes não entendem que a indústria farmacêutica é explorador, tá, preço alto, esquecem que nós salvamos vidas, esquecem que a pesquisa da indústria farmacêutica é um negócio gigantesco, é fabuloso. Para se ter uma ideia, eu comentei isso ontem, quando você olha o mercado de uma forma geral, preços de ações, você vê quanto vale uma empresa, quanto vale outra, e depois você faz o capitalização, quanto elas valem no mercado total. Aí você pega uma indústria automobilística, por exemplo, a General Motors, faz carros, que é muito bom, pega a Volkswagen, pega todas essas empresas, a maioria delas juntos não chega a 100 bilhões de dólares. O valor, põe tudo junto. Uma vale 30 bilhões, outra vale 40, outra vale 38, porque quando você vai ler o balanço dela, os ativos que eles têm são gigantescos. Máquinas, equipamentos, fábricas, são enormes. Mas a inovação é pequena. Quando você pega a indústria farmacêutica, a inovação da indústria farmacêutica é tão grande que hoje, quando você olha os medicamentos que estão disponíveis no mercado, são completamente diferentes da época que eu nasci, mas totalmente diferentes. Curam, salvam vidas. E o valor de capitalização de uma indústria farmacêutica, vou dar só um exemplo. Tem uma delas, americana, que vai atingir esse ano ainda $1 trilhão, que chama-se Eli Lilly. Tem uma outra que o valor de capitalização dela é maior do que a da Dinamarca, que é a Novo Nordisk. O valor de capitalização dela hoje é maior do que o PIB da Dinamarca. Por que a indústria farmacêutica vale tanto no mercado comparado com a indústria automobilística? É porque a indústria farmacêutica ainda não inventou tudo. Tem muita coisa para ser inventada. E a indústria farmacêutica salva vidas. E todos nós queremos ter vidas salvas nos momentos mais de angústia. Então, essa sua entrada no mercado de saúde e o seu reconhecimento que saúde é um dos melhores bens que existem, concordo plenamente, não dá para comparar o que se faz em saúde com o que se faz em advocacia. Em advocacia, a gente está sempre defendendo um lado para resolver um problema, tentando resolver um problema, mas nós não estamos salvando vida de ninguém. Quem está salvando vida é a indústria, o médico, são os equipamentos que hoje são disponíveis, as tomografias, as radiografias, todo um contexto que existe na área de saúde. Então, a indústria, diferente da indústria automobilística, ela é conhecida pela inovação. E a indústria farmacêutica, um carro muda de cor, muda o motor, mas basicamente é a mesma coisa, a não ser agora com os carros elétricos. Mas, para que isso aconteça, precisa ter o principal capital, não é dinheiro, é o capital intelectual. E o capital intelectual, senhores, se os senhores forem ver uma indústria farmacêutica comparada com uma indústria automobilística, por exemplo, sem desmerecer a indústria automobilística, o capital intelectual da indústria farmacêutica é gigantesco. Só a Glaxo, na minha época, tinha 15 mil pessoas em pesquisa e desenvolvimento. 15 mil cientistas. Cara, gente para burro, todo mundo com PhD, todo mundo tentando inventar alguma coisa, procurando inventar alguma coisa, e ela era uma das empresas. A Pfizer é outra, a Johnson é outra, a Bristol é outra, a Novo é outra, a Eli Lilly é outra. E esse volume de gente, de cabeça pensante, é muito importante. E a indústria farmacêutica é empreendedora. Você não vê ninguém assim se afastando, pelo contrário, sempre pesquisando, com muita resiliência, e é muito interessante. Eu só queria terminar, porque a menina já nos mostrou aqui que nós tinha 5 minutos naquela época, e eu só queria terminar, doutor Nelson, lhe perguntando o seguinte: qual o conselho que você daria? Para mim não adianta, porque eu já passei da história, eu já não vou conseguir fazer. Mas para essa quantidade de jovens que está aqui, que olham para o futuro, que veem um Brasil, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Aqui a gente tem um Estado que te aceita como empreendedor, tem outro que te rejeita, um acha que você vai roubar, o outro acha que você é legal. A gente vive dentro de vários países e é muito difícil para o empreendedor viver num clima como nós temos no Brasil. A gente não tem incentivo para empreender, a gente tem só dificuldade,
as leis não passam, não andam, a burocracia é devagar para caramba em todas as áreas. Depois que está tudo funcionando, vem os reguladores que também te engessam. É muita dificuldade que a gente tem no Brasil. Mas, se fosse só as dificuldades, você não seria o vencedor que você é. Teve que ter coragem, teve que ter sorte, teve que empreender. Qual o conselho que você dá para os jovens que estão aqui nessa sala que querem empreender? Bem, conselho se fosse bom, a gente cobrava, né? Eu cobraria. Mas olha, o que eu posso dizer? Primeiro, sem querer tirar motivação de ninguém, o Brasil é um país muito difícil. O Brasil é um país muito burocratizado, muito burocratizado. O Brasil é um país que tem uma herança portuguesa maléfica. Nós, de novo, com esse pessimismo muito português, isso é uma realidade no nosso país. Então, nesse ambiente Brasil, primeiro conselho que eu posso dar para qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa é: acredite. Acredite em você, acredite no negócio que você quer fazer. Então, a fé, que é uma coisa cristã, a pessoa que tem fé é ingrediente fundamental. Se você não acreditar em você e não acreditar no que você tem na sua frente, nenhuma chance de dar certo. Isso é a primeira coisa. Segundo, é preciso escolher alguma coisa do seu tamanho e alguma coisa que você perceba, de novo, que acredite. E outro conselho, estou falando muito óbvio, né? Trabalhar muito, trabalhar das 6 horas da manhã às 10 da noite e dormir com os seus problemas. A pessoa que trabalha fisicamente muito e de noite fica pensando em casa, em detrimento até da família, etc., a chance dessa pessoa ter sucesso e ter o seu próprio negócio e ganhar dinheiro, porque no fundo, tudo se resume a você enriquecer, não? A gente também, às vezes isso é politicamente incorreto, mas as pessoas trabalham fundamentalmente para enriquecer. Então, repetindo, eu acho que trabalhar muito é um conselho óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem. E outra coisa, trabalhar em equipe, chamar gente para ser sócio de você, isso é uma coisa importante, porque a solidão na atividade empresarial é muito ruim, então você precisa ter gente muito boa do seu lado e enfrentar um monstro que se chama Brasil, o governo brasileiro, o Estado brasileiro. Ele é um destruidor de talentos. A taxa de juros que tem no Brasil é o maior exemplo disso. Recebi uma ordem aqui para acabar. Então, o Brasil é um país que a gente tem que lutar contra o governo. Por outro lado, é um país cheio de oportunidades, né? Então, só para fazer um pequeno resumo, que eu estou vendo a pressão que eu estou recebendo ali, é o seguinte: vamos trabalhar muito, vamos acreditar muito, vamos ter fé e vamos também, mesmo com as dificuldades, ajudar o Brasil. O Brasil é o nosso país, não adianta eu querer morar em Miami, querer morar em Lisboa, nada disso. Nós temos que morar aqui porque as nossas raízes estão aqui. Então é só isso, obrigado aí pela chance que você está me dando, o senhor está me dando de conversar um pouco. Não, nós é que estamos ganhando. Aqui eu concordo plenamente, a gente tem que trabalhar muito, mas eu acho que escolher talento para trabalhar com a gente, o Brasil tem. A gente tem. O Brasil é um país de gente talentosa. É só trazer gente. Eu vou dar exemplos aqui. Aqui está o Rogério Ribeiro. O Rogério Ribeiro trabalhava na Upjohn, na Inglaterra, estava feliz da vida na Inglaterra, e eu soube que ele um dia gostaria de voltar para o Brasil. Eu estava em Londres, procurei o Rogério Ribeiro, fomos jantar juntos, e convenci, falei da empresa, mas eu tinha um critério naquela ocasião. Eu gostava que a minha mulher participasse das entrevistas também com a mulher dele.
porque senão você não forma um time muito legal. Aí marquei no mês seguinte, eu levei a minha esposa, ele levou a esposa dele, nós fomos jantar. Quando terminou o jantar, minha mulher falou assim, esse cara é muito bom e a mulher dele é maravilhosa. Eu falei, eu contrato ela ou contrato ele? Ele falou, é com você. Aí eu trouxe o Rogério da Inglaterra para trabalhar comigo no Jacarepaguá. Rogério veio, depois que eu saí, ele foi ser presidente da companhia na Argentina, foi ser presidente não sei aonde, foi para a Inglaterra, foi do corpo diretivo da companhia, e como muitos outros que vieram trabalhar comigo, porque escolher talento num país como esse não é difícil, é só ter boa vontade, achar que o cara tem que ser melhor que você, me puxa que eu te empurro, agora você precisa de gente boa. Gente, você olha aqui, quantidade de gente que veio aqui para escutar, não veio à toa, veio porque quer aprender, quer saber, e isso é Brasil, isso a gente tem talento. Agora, saber escolher talento... É uma dádiva de Deus. É uma dádiva, e você ganha por várias vezes. O fato de você ter conquistado um ministro, ex-ministro da Saúde, que é um dos caras que mais conhecem a área de saúde, e você tendo entrado para a área de saúde, e tendo um Mandetta do seu lado, já isso é como você tivesse na metade dos degraus, você já subiu bastante. Muito bom. Eu sempre acho o seguinte, gente, não vamos desistir do Brasil, vamos batalhar com todas as dificuldades que são impostas pelo Estado. O Estado é mão grande, vem com mão grande em cima de você, esguia daqui, anda dali, mas vai dentro da lei. Enquanto você estiver dentro da lei, enquanto você estiver fortalecido por advogados, por pessoas competentes, por economistas, por cientistas, por todo mundo, e gente com talento suplanta qualquer barreira, porque dentro dos órgãos governamentais tem muita gente de talento. E é bom conversar com eles, em qualquer área. Só completando o senhor, é fácil hoje você ir em empresas estrangeiras, no exterior, e de repente encontrar altos dirigentes brasileiros. Na área de saúde você encontra grandes médicos em muitos lugares. Na área de pesquisa, eu tenho muitos exemplos comigo de encontrar em empresas estrangeiras que você nunca imaginou ter brasileiros na alta direção. Muito interessante isso. O Brasil, até por causa que quem forma o talento muito é a dificuldade. Quem dá forma a uma pessoa que consegue resolver problemas é ele enfrentar problemas desde que nasce. O brasileiro é um herói, não? Então, o Brasil realmente é um celeiro de talentos, eu reconheço isso. É isso. Gente, eu sei que muito obrigado. A gente é obrigado a terminar, e muito obrigado.